Não faz gatilho, tá? Ele faz um movimento lateral. Sendo intencional ou não, é quando a pessoa faz um movimento de dar uma cotovelada. Que não houve, na minha visão, não houve de forma nenhuma. Ele pulou com o braço aberto, porque ninguém pula assim que nem um soldadinho. O movimento natural do corpo. Um lance claríssimo de segundo cartão amarelo e o cara não mostra o cartão. Quer dizer, não tem como você não desconfiar que tem alguma coisa esquisita por baixo desse angu. Para mim, o cartão amarelo estava de bom tamanho, tá? Porque não há aquele fato daquele gatilho, daquele cotovelo para dar com vontade na cara do adversário. Já já a gente vai falar um pouquinho mais do jogo, mas vamos colocar logo para aproveitar a expulsão do Caleri. A gente tem o áudio do VAR sobre a expulsão, então vamos com esse áudio aí. Preciso checar possível cartão vermelho, me dá outro ângulo. Ok, Deu amarelo, tá? O movimento me dá um movimento. Não faz gatilho, tá? Ele faz um movimento lateral. Mas foi amarelo ou vermelho? Cara, pra mim é um braço, eu não vejo cotovelo. É 3x3. Eu não vi gatilho. O contato é esse, ó. Esse é o contato. Esse é o contato, e ele tá dando com o cotovelo. Depois ele abre. Para no contato que é cotovelo, um antes. Esse. Agora me dá outro ângulo. Vai lá, Bruno. Ô, menino, vamos lá, cara. Volta um pouquinho agora. O jogador tá olhando a bola, né? Eu não consegui ver se é o cotovelo ou se é o antebraço. Ele dá um cotovelo no olho do jogador. Ele dá um cotovelo ainda no está olho do sendo jogador. atendido. Pouco movimento, mas ele atinge com o cotovelo numa parte muito sensível, tá? Ele faz um movimento que é pequeno, que tem pouca intensidade, mas atinge numa parte sensível, ok? Eu vou te recomendar uma revisão para você checar, ok? Ok, tem um cotovelo no rosto. Agora eu vou devagar no outro ângulo para te mostrar onde pega, tá? Ok, pega cotovelo no rosto. Bem no olho. Mostrando no telão o lance, pô. Tá mostrando no telão o lance. E no outro ângulo, Voltar com a ok. decisão de cartão vermelho. E te livre direto para o 9, ok? Então, tivemos aí o diálogo, né, da arbitragem no VAR. Vocês querem fazer alguma colocação ou alguma pergunta antes da gente passar para o Simon? Diga, Mari. Simon, você vai falar sobre o lance aproveitando, a gente ouve ali no VAR. Pouca intensidade, mas numa área sensível. Isso também pode influenciar na decisão do cartão? Não, a área, assim, na cabeça toda, não é? Os olhos, o nariz, a boca ali, tudo é sensível. Então, para mim é um gesto, tá? Que o Caleri abre o braço e pega com o antebraço e a mão, não é? No rosto do adversário. Por ser uma parte sensível, saiu o sangue. Né? Nessa de sair sangue, eu acho que o árbitro, aí sim, quando ele viu o sangue, ele foi no monitor e veio com o cartão vermelho. Para mim, o cartão amarelo estava de bom tamanho, tá? Porque não há aquele fato daquele gatilho, daquele cotovelo para dar com vontade na cara do adversário. Então, como ele abriu o braço e pega o antebraço com a mão, não é uma jogada temerária. E aí, lance de cartão amarelo. O árbitro entendeu, olhando o vídeo aí, em câmera lenta, enfim, de que era uma situação de vermelho, não é? Na minha opinião, ele pecou pelo excesso. Isso muitas vezes acontece, o árbitro pensa que é melhor pecar pelo excesso do que não tomar atitude nenhuma. Mas no campo ele deu amarelo e eu, a princípio, concordo com a decisão de cartão amarelo. Achei um pouquinho exagerado o vermelho. Dar o cartão pela consequência é um erro, né, Simon? Pelo sangue, pelo... Não é por aí jamais. Que você se baseia. Eu acho que o VAR induziu muito, né? Muito. Mas eu tenho a minha leitura, sei, porque se fala muito no chamado gatilho, né? Você não fez o gatilho e tal. Só que a questão é a seguinte, o movimento dele, do corpo dele como um todo, com o braço aberto, por mais que ele não tenha feito assim... Ele já estava. Ele armou o gatilho. Mas ele já pula, ele já salta, e só o peso do corpo dele com o braço aberto já é um contato muito forte. E eu entendo dessa forma. Porque ele não fez assim, beleza, mas o corpo inteiro caindo com o braço assim já é um contato de muita violência. Eu entendo que era um lance de cartão vermelho perfeitamente. Aplicável. Mas eu acho que o árbitro faz um movimento, quando ele explica o cartão, ele faz um movimento do gatilho completo, que não houve. Não houve. Foi o antebraço que pegou. Foi o antebraço, mas com o movimento corporal de queda ali em cima. Então ele traz todo o peso do corpo para o braço. Isso vai ser Quando a gente fala, pelo menos no meu entendimento, quando a gente fala de gatilho, sendo intencional ou não, é quando a pessoa faz um movimento de dar uma cotovelada. Que não houve, na minha visão, não houve de forma nenhuma. Ele pulou com o braço aberto, porque ninguém pula assim que nem um soldadinho. O movimento natural do corpo.
Ele pulou assim e não foi nem o cotovelo, foi assim o antebraço que tocou. Eu concordo com o Simon. Ele sabia muito bem que ele tinha o rosto do adversário. Sabia. Não, atingiu, mas atingiu sem querer. Não foi uma cotovelada. É um lance para cartão amarelo, na minha visão. Por ter atingido. Na minha visão, nessa eu estou concordando com o Simon. A Mari também? Também. Até porque eu acho, enfim, voltamos a falar sobre critérios, né? Eu acho perigoso, que daí você vai descredibilizar o gatilho de verdade. Então, o jogador que dá e o jogador que é imprudente, enfim, subindo com o braço assim, os dois ali entram na mesma situação de cartão vermelho. Vamos falar um pouquinho do jogo, então? A gente tem uma tela, não é isso? Com finalizações? Não, mas então, eu gostei do jogo. O jogo de futebol não é só 5-5. Acho que foi um 0-0 bem jogado dos dois. O São Paulo melhor no primeiro tempo, o Atlético melhor no segundo. Tenho gostado do nível do jogo do Campeonato Brasileiro no geral. Tenho gostado. Dos gramados naturais no geral, né? Dos gramados naturais no geral. Aliás, o Mineirão, só o parênteses, né? Foi utilizado porque o Atlético não conseguiu ainda colocar o gramado sintético, a praga na MRV, o grama tá retida no aeroporto, na alfândega, sei lá o quê. Na alfândega, tá preso na alfândega, né? Tá preso lá, né, Trajano? Substâncias químicas são necessárias várias liberações pela Anvisa para poderem ser instaladas no carpete. Não tinha muita torcida do Atlético, menos de 30 mil pessoas. E eu acho que o São Paulo, esfacelado, né? Perdeu o Luiz Gustavo, agora é um problema de saúde grave, não se sabe quando retorna, se retorna no futebol às vésperas do jogo. Num time completamente inédito, mas nesse sistema de 3 zagueiros que tem se mostrado muito firme, né? O São Paulo, desde que adotou esse sistema só foi vazado em 2 jogos, 2 gols de pênaltis. O pênalti lá em São Bernardo e o pênalti do Allianz, né? Não precisa nem falar. Então ele praticamente não tomou gols com esse sistema e ficou sem ser vazado de novo, mesmo com a expulsão do Caleri no meio do segundo tempo. O Rafael foi a grande figura? Foi, mas na parte final do jogo, né? Lembrando que o São Paulo nunca tinha, aliás, não venceu ainda, mas nunca venceu o Atlético desde que o Hulk chegou. O Hulk tá no Atlético, sei lá, desde quando? Pode ser em Minas ou pode ser em São Paulo. Desde 21, né? Então acho que um ponto valioso, também com polêmica de arbitragem, né? O Lianco lá, ele que é meio xerifão, bateu em todo mundo e pôde ficar até o final, ou, como disse o Trajano, quase até o final. O cara é expulso no minuto 60, como se o árbitro falasse, olha aqui, ó, agora eu expulsei um de cada lado, só que o cara foi expulso no minuto 60 do jogo. Né? Então, mas eu acho que foi um bom jogo. E aí, Tironi, só a gente que vê muito a repercussão, as redes sociais e tal, é curioso notar que o Zubeldia estava enforcado antes de começar essa semana. Depois do jogo com o Sport, as vaias chegaram ao estádio, vai sair o Zubeldia. Aí o cara tinha um jogo em Córdoba e um jogo no Mineirão, certo? O jogo em Córdoba, o time bem armado, jogou bem, ganhou em Córdoba pela primeira vez, 1-0. Perde o Oscar e perde o Luiz Gustavo por o jogo do Atlético. Já não tinha o Lucas. Né? Teve que poupar o Caleri, que tá morto. Aí chega no Mineirão, de novo bem com a escalação e tal. E aí, além do time ter jogado bem 2 partidas fora de casa, teve o lance da expulsão do Chilique do Zubeldia, que eu acho que passou do ponto. Eu entendo a revolta, mas o cara tem que ficar no limite do amarelo. Ele tinha razão, mas... Tinha razão, mas não dá. Perde a razão, né? Porque aí ele perde a razão e deixa o time na mão. Sim. Né? Então eu acho que ele exagerou completamente, mas na coletiva eu acho que ele foi bem e advogou, assim, eu preciso defender o meu time. Porque, na realidade, a direção do São Paulo não defende o time dele, né? Mas, Arnaldo, aí você cai em contradição. Porque de 2 uma. Ou ele fez muito bem e não tinha outro jeito senão perder a cabeça como ele perdeu diante da omissão escandalosa desse assoprador de apito, ou ele não tem razão ao dizer que vai defender o time dele a qualquer custo, seja expulso ou não seja expulso. Não, eu não caio em contradição porque não deu tempo de eu terminar o raciocínio. Na verdade, eu acho que a questão dele, quando ele coloca na coletiva
a revolta, o motivo, o árbitro ser o mesmo do confronto anterior entre Atlético e São Paulo, ele conheceu, e ele se coloca numa necessidade de defesa do clube que a direção não faz. É diferente do Palmeiras, por exemplo, sim. que tem a questão Leila e Abel muito afinados com qualquer questão extra-campo. No São Paulo não tem, o técnico fica lá sozinho. E aí, Juca, o que acontece é que o torcedor do São Paulo que estava ressabiado, ele percebe que o técnico está lutando meio sozinho pelo time. E a repercussão hoje é outra. Fechados com o Zubeldia, fechados com o Zubeldia, fechados com o Zubeldia. Porque o São Paulino, a ferida do Paulista está aberta até agora, né? Do pênalti no Allianz Parque. E não aconteceu nada. E aí, chega no Mineirão, essa coisa. Então, aí o torcedor de São Paulo, pô, o cara tá lutando sozinho. Agora, na prática, o que pode acontecer? Ele vai pegar não sei quantos jogos de suspensão, é ruim pro clube. O que aconteceu, ainda comparando com o Palmeiras, com o Abel, quando o Abel levava muito cartões vermelhos e amarelos, e essa coisa diminuiu? Começou a acontecer durante os jogos, até por estratégia, um revezamento nas reclamações com os auxiliares do Abel. A gente começou a notar isso, para não expor o Abel toda hora. Né? Então, hora vai lá o fulano, hora vai lá o fulano, amarelo para um, amarelo para outro. E no São Paulo, o Zubeldia, que é completamente destemperado, a gente percebe, ele está exposto sempre. Seja quando o time joga mal, quando o time joga bem, quando o time é Mas os prejudicado auxiliares dele já tomaram amarelo também, né? Já. Tomaram também. Tomaram no jogo, aliás, também, depois do jogo. Mas essa coisa de tomar a frente, né, fica a cargo dele. O que acontece, curiosamente, é que depois dessa semana com os jogos fora de casa, ele se fortaleceu, mesmo dando chilique sendo expulso, diante da pressão que existia antes. Fala, Juca. Pois é, eu queria só, para completar o meu raciocínio, dizer o seguinte, Arnaldo. Eu, ontem, estou inteiramente solidário com ele, pelo que ele fez em campo e pela entrevista que deu. Porque realmente a gente também tem que ter um mínimo de empatia, se colocar no lugar do outro. É absolutamente desumano você querer que alguém se controle num jogo dificílimo, na casa do rival, você jogando melhor. Há um lance claríssimo de segundo cartão amarelo e o cara não mostra o cartão. Quer dizer, não tem como você não desconfiar que tem alguma coisa esquisita por baixo desse angu. Então, eu estou inteiramente de acordo com o Zubeldia. Pelo que fez em campo e pela entrevista que deu. Eu acho que... Pergunte a Zé Trajano se ele não entraria em campo e além das palavras. Você entraria em campo além das palavras, Trajano? Tá mutado, Trajano. Tá mutado, Trajano. Eu já entrei em campo várias vezes em jogos da ESPN e fui chamado até de Miranda. É verdade, teve isso. Agora, quem não ajudou também o Zubeldia, o meu caro Mauro, foi o Caleri, né? O cara entra, dá uma cotovelada no cara, sai do jogo. Sim, sim. A fase do Caleri não é muito boa, né? Quando fez o gol lá em Córdoba, o gol não valeu. Assim, eu acho que esse momento meio crítico aí do São Paulo é muito de fora para dentro, né? Acho que o São Paulo também não consegue ter um pouco de paz, né? Ele, turbina o próprio problema, vai amplificando o problema, sabe? Acho que as questões do time, elas acabam sendo maiores do que realmente são. Muitas vezes na análise, acho que é ignorada a situação da redução de elenco, dos jogadores machucados. Aí você acaba catalisando tudo em cima do técnico. Ele tem lá a responsabilidade dele, os erros e acertos, mas não é só isso, tem mais problemas aí. Sempre gosto de lembrar, o São Paulo tem um monte de chefe, né? Como tem cacique? É o presidente, o presidente participa do futebol, né? Sim. Ele que recebe, o jogador desfila pelo aeroporto. Aliás, eu lembro sempre da chegada do Rames, eu acho que aquela imagem é maravilhosa, os dois caminhando pelo aeroporto, é uma coisa linda, né? A alegria do Casares, o Rames naquele momento ali, né? Todo simpático, muito legal. Aí tem ele, tem o Rui, né? Tem o Belmonte e tem o Muricy, cara. Tem mais um que eu esqueci o nome lá. Tem uma turma. Quem é então, outro? assim... Isso para entender. Tem dois, tem o Nelson, tem o Chapecó, tal, não sei o que lá. Mas esses são os núcleo duro. Então, lá mesmo... Em tese, são chefes do técnico, né? Imagino eu dentro do organograma do clube, da empresa. Mas a fase do Caleri não é boa também. Isso aí
já há algum tempo, né? O Caleri, ele luta muito, então ele sempre tem um carinho da torcida, acaba ter uma tolerância um pouco maior. Danilo, eu vou falar que você contou aqui pra gente, pra mim, né, na verdade, antes de começar o programa. O Danilo falou, eu torci pra não estar impedido, porque eu acho o trabalho do Zubeldia bom. Não, aqui eu tenho defendido isso, né? De que eu vejo jogos do São Paulo e eu vejo sinal, eu vejo que tem algum trabalho, que tem, de novo, o São Paulo fora de casa, com vários desfalques, fez um jogo contra uma equipe superior e que você via a hora que fazia substituições, que tem muito mais opção do que o Zubeldia tem. Nossa, e conseguiu segurar um 0-0. Tudo bem, não tem que comemorar empate, troféu empate, essas coisas não. Mas é um resultado absolutamente normal, para a verdade é um resultado positivo, consideradas as circunstâncias que o São Paulo está. Então, assim, quando eu digo que eu quase comemorei, é por isso, porque eu acho que é muito injusta essa perseguição ao Zubeldia e, para mim, de novo, eu insisto, é culpa da diretoria não se posicionar da maneira que deveria e aí estoura tudo do técnico. Ontem é a mesma coisa. O São Paulo ontem não tinha o Oscar, não tinha o Lucas. Quem ia armar o time? Tinha que ir lá torcer para um bom dia do Marcos Antônio. E, pô, e foi um bom dia. Só que dá para você falar que contra o Alianza Lima o Marcos Antônio vai jogar aquela bola de novo? Não dá, não é um elenco regular, não é um elenco que você olha e jogadores que vão te dar um resultado todo jogo. Então o Zubeldia tem feito dentro do que tem um bom trabalho, eu insisto nisso. Então por isso que eu falo que ontem foi quase que deu uma comemoração, porque você vê de novo mais um jogo. O primeiro tempo o São Paulo poderia ter saído vencendo na paz, tranquilo, e ninguém ia falar que foi injusto. Aí sim, no segundo tempo, o Rafael foi o nome do jogo, especialmente porque o Caleri entrou e foi expulso, ele teve um movimento da cotovelada, não foi aquela mão que a gente está acostumado a ver agora que dá, não, ele fez o movimento da cotovelada, foi justamente expulso, prejudicou o São Paulo, e aí o São Paulo se jogou para ficar no 0-0, para se defender e conseguiu um bom resultado no Mineirão. De novo. Então é isso aí, galera. Para você que é São Paulo de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo ontem enfrentou o Atlético Mineiro lá no estádio deles, né? Lá no Mineirão, quer dizer que a Arena MRV vai colocar o tal do gramado sintético, que, convenhamos, é uma porcaria de gramado, né? E como o futebol brasileiro é uma várzea, isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer porque estão lutando para tirar o gramado sintético enquanto outros times estão colocando. Cara, é um caso sério o futebol brasileiro. E o que eu acho mais engraçado é que o futebol brasileiro ainda quer reclamar da Conmebol. Quer reclamar da Conmebol. Para você reclamar, você precisa ser exemplo. Para você reclamar de qualquer coisa na vida, você precisa ser exemplo. Mas vamos falar do jogo São Paulo e Atlético, né? Um jogo ali no início ali para o São Paulo bom, né? Muito bom mesmo. Onde o time do São Paulo marcou até um gol que estava impedido e foi melhor do que o Atlético no primeiro tempo, com sua proposta de jogo. Não adianta também a gente vir aqui querer reclamar, falar de futebol bonito, futebol vistoso, que não aconteceu, porque o São Paulo estava com muitos desfalques e o Zubeldia fez o que tinha, fez o melhor com o que tinha, né? A gente tem também que ressaltar que ele estava sem o Oscar, que ele está sem o Lucas, o Caleri não estava jogando. Então são jogadores assim que são são muito fundamental para o time e quando não estão jogando, deixam o time praticamente, vamos falar assim, capenga, né? Sem um órgão do corpo ali. Mas o São Paulo se portou bem no segundo tempo. No início iniciou mal, mas conseguiu equilibrar o jogo. Aí logo depois veio a expulsão de Caleri, que, cara, eu confesso para vocês que eu não consigo entender a arbitragem brasileira, não. Não consigo mesmo. Caleri expulso, o árbitro vai no VAR, olha e sai do VAR fazendo um movimento de cotovelada. Aí você vai para as imagens, olha a imagem, vê que não tem nada a ver com o que ele falou. Cara, é uma contradição tão gigante que chega a indignar nós torcedor, cara. Chega a indignar nós torcedor. Mano, tava assistindo o jogo que eu xinguei, foi um absurdo, pô. Porque desanima, cara, desanima. Aí tô falando de São Paulo e do Atlético, né? O Lianco deu uma solada no Ferrarese. Aquilo dali é cartão amarelo. Segundo, vermelho expulso. Ele não deu também. Aí alguns comentaristas estão falando, tá muito dividido. Alguns comentaristas estão falando que ele não deu muito por conta do Lianco já ter amarelo. E outros estão falando que não era para amarelo. Aí, ontem mesmo, já começou a cagada no jogo do São Paulo. O árbitro do jogo do Sport marca 2 pênaltis minimamente duvidosos pro Palmeiras.
O primeiro, para mim, é pênalti, só que o segundo é sem condição um pênalti daquele dali. Sem condição alguma. No mínimo, esse árbitro tinha que pegar um gancho de 1 ano, pô. De 1 ano sem apitar nada no futebol brasileiro. Aí, enquanto os clubes não se reunirem para pedir a profissionalização desses árbitros, não vai acabar isso daí nunca. Não vai acabar isso daí nunca. Você sabe que é nunca, nunca. Porque o pênalti, o que fizeram com o Sport ontem, foi uma vergonha. E o Palmeiras 2 vezes beneficiado com 2 pênaltis descaradamente marcado por árbitros que são bem duvidosos no futebol brasileiro. Nós vimos o áudio do VAR, né? Contraditório também, mas é isso. Galera, chegamos aqui até o final de mais um vídeo. Até a próxima aí. Valeu!